Olá pessoal, voltamos. Nesse terceiro bloco vamos falar um pouquinho sobre os deveres dos notários e oficiais de registro. Tá? É um rol extenso, tá? Mas que comumente são cobrados até de uma forma até tentar confundir, né, eventualmente os candidatos, mas uma leitura um pouco mais simples, né, até mesmo trazendo alguns destaques aqui sobre o que deve ser observado, né, na atividade, lá no artigo 30, traz um pouquinho mais de tranquilidade para a gente fazer a prova. Então, o artigo 30 menciona, são deveres dos notários e oficiais de registro. O primeiro deles, manter em ordem os livros, papéis e documentos de sua serventia, guardando-os em locais seguros. Tá? E aqui o inciso primeiro, ele deixa claro que quem vai escolher, né, e a responsabilidade integral dessa guarda é sempre do notário e do registrador. Tá? Então, cuidado que a manutenção, guarda, eventualmente, dos livros em locais seguros é atribuição do notário e registrador, tá? E não do juiz corregedor, nem da corregedoria, e tampouco do Poder Judiciário. Inciso segundo, atender as partes com eficiência, urbanidade e presteza. Tá? Então, aqui uma questão relativa de boa-fé bem tranquila, né, nesse sentido, de atender sempre, né, as partes com eficiência, né, que a gente já tratou lá do princípio da eficácia, a diferença do que é eficácia para eficiência, que na verdade é atingir o objetivo, né, por meio da eficácia pelo menor valor possível, que retrataria a nossa eficiência. Urbanidade e presteza nada mais é do que educação e também eventualmente, né, ter instalações ali condignas, né, de receber essas pessoas e respeitar também, sem sombra de dúvida, questões relativas à lei de acessibilidade. Inciso terceiro, atender prioritariamente as requisições de papéis, documentos ou informações ou providências que lhe forem solicitadas pelas autoridades judiciárias ou administrativas para a defesa de pessoas jurídicas de direito público em juízo. Tá? Então, cuidado, tá? Esse inciso aqui já caiu em prova também. Então, atender prioritariamente as requisições de papéis, documentos e informações solicitadas por autoridades judiciárias ou pelas autoridades administrativas, nesse caso específico, tá? Para a defesa de pessoas jurídicas de direito público em juízo. Inciso quarto, manter em arquivo as leis, regulamentos, resoluções, provimentos, regimentos, ordens de serviço e quaisquer outros atos que digam respeito à sua atividade. Tá? Então, aqui tanto a parte legislativa, né, lei em sentido estrito, como também as normas administrativas devem ser sempre guardadas em arquivo. Inciso quinto, proceder de forma a dignificar a função exercida, tanto nas atividades profissionais como na vida privada. Né? Então, aqui um dever de probidade, né, na vida dessa pessoa, né, que não seja, né, o titular notário ou registrador, que seja eventualmente, né, viciado em jogos, drogas, e que fique comumente aí bêbado nas baladas, né, postando stories no Instagram, que às vezes acontecem umas escorregadas aí, mas isso não é, na verdade, proceder de forma a dignificar a função exercida. Né? E aqui, tanto na atividade profissional como também na vida privada. Tá? É um conceito um pouco meio complicadinho aqui nesse aspecto, mas, né, o exemplo tem que ser dado sempre. Inciso sexto, guardar sigilo sobre a documentação e os assuntos de natureza reservada de que tenham conhecimento em razão do exercício de sua profissão. Aqui está aquilo que eu mencionei a vocês, né? Uma questão passível, né, de uma falta, né, de uma sanção disciplinar, eventualmente ele quebrar esse sigilo, né, em razão daquilo que ele teve conhecimento, em razão da profissão. E cuidado, tá? Aqui não se enquadraria, em tese, a questão da expedição de certidões, porque o acervo ele será, né, público, né, publicizável, via de regra, com algumas pequenas exceções, mas tirando aquela hipótese, ele não pode, né, de plano, sentar numa mesa de amigos e começar a contar os casos, né, que ele encontra dentro da serventia. O inciso 6 está repetido aqui, na verdade é o inciso 7º, na sequência, que é fixar em local visível de fácil leitura e acesso ao público as tabelas de emolumento em vigor. Esse inciso aqui também é campeão de prova, cai muito já, uma questão de eventualmente ou fixar a tabela, podem colocar como incorreta, deixar no escrevente disponível para falar os valores, calcular os emolumentos, etc. Isso não é, tá? Na verdade, ele tem que afixar em local visível de fácil leitura e acesso ao público as tabelas de emolumentos em vigor. Tá? Então, a tabela tem que estar fixada dentro da serventia, no local onde é fácil visualização. O 8º também diz respeito a emolumentos, assim como também o 9º, que diz respeito ao 8º, observar os emolumentos fixados para a prática dos atos do seu ofício, nem cobrando excessivamente, também não dando descontos, para não incorrer também naquela falta disciplinar da cobrança indevida ou excessiva de emolumentos, né, que é passível também de apuração, né, de uma eventual falta disciplinar. O inciso 9º, dar recibo dos emolumentos percebidos, né, obviamente, né, tudo aquilo que ele recebe, ele dá o recibo para a parte daquilo que foi quanto a parte foi onerada, né, para ser discriminado, né, o que ela está recolhendo de emolumentos
E aqui, inclusive, está dentro do dar recibos de emolumentos percebidos, vai também as cotas, né, de recibos, o que foi para a taxa de fiscalização, o que foi para determinado órgão X, Y ou Z e o que efetivamente fica para o tabelião ou oficial. E o 10º, observar os prazos legais fixados para a prática, para a prática dos atos de seu ofício. Aqui, quando há prazo, como, por exemplo, prazo de expedição de certidões, prazo da prenotação lá do registro imobiliário, etc. Esses prazos devem ser cumpridos e respeitados sempre. Inciso 11, fiscalizar o recolhimento dos impostos incidentes sobre os atos que devem praticar, aqui o inciso mais polêmico, né, dessa função fiscalizatória, né, dos notários e registradores, mas tem disposição e previsão expressa na própria lei. O CTN também, né, traz ali eventualmente responsabilidade nos termos do CTN, apesar da divergência doutrinária, o CTN diz expressamente como solidária. Essa responsabilidade, né, dos notários e oficiais de registro. Então, muito cuidado com essa disposição, porque ele tem aqui o dever de fiscalizar e o CTN lá ele incumbe, ainda atribui eventual responsabilidade solidária, né, por aquele ato que ele não fiscalizou no recolhimento. Inciso 12, facilitar por todos os meios o acesso à documentação existente às pessoas legalmente habilitadas. Então aqui, né, ele facilita, né, o acesso, o pedido de certidões, o pedido de documentação na serventia, desde que sejam pessoas legalmente habilitadas, né, ou seja, que tenham poderes para tanto, para ter acesso às documentações, ainda que sejam documentações com certa restrição de publicidade, como por exemplo, certidões inteiro teor de uma adoção, né, onde é o interessado ou ordem judicial, ou até mesmo um procurador com poderes para tanto. Inciso 13, encaminhar ao juízo competente as dúvidas levantadas pelos interessados, obedecida a sistemática processual fixada pela legislação respectiva, que é a famosa suscitação de dúvida, né? Então aqui, quando ele é, né, instado, né, a suscitar dúvida, aqui até uma impropriedade do próprio inciso, né, falando que ele encaminha, né, as dúvidas levantadas pelo interessado. Na verdade, quem suscita a dúvida é o oficial, ou o tabelião, no caso, ele que faz a suscitação, ele que elabora a suscitação de dúvida, salvo nos casos de dúvida inversa, mas tirando a impropriedade aqui, né, do texto, né, utilizado nesse inciso, de lado, na verdade, ele tem o dever, né, de levar essas dúvidas, suscitar as dúvidas e levar ao seu juiz competente. E o inciso 14, observar as normas técnicas estabelecidas pelo juízo competente. Aqui, né, as normas das unidades da federação, né, as normas oriundas da corregedoria ou ainda, porventura, as normas oriundas do juiz com atribuição correcional lá de primeira instância. Artigo 46. Livros, fichas, documentos, papéis, microfilmes e sistemas de computação deverão permanecer sempre sob a guarda e responsabilidade do titular do serviço notarial e de registro, que zelará por sua ordem, segurança e conservação. Então a guarda é dele, a responsabilidade é exclusiva dele, ele não pode, por meio de contrato, incumbir, passar essa responsabilidade para terceiros. Ele até pode, né, eventualmente, contratar um determinado serviço, mas isso não vai tirar a responsabilidade exclusiva dele, tá? Porque aqui ele responderia em tese por uma culpa em eligendo, por exemplo, de ter escolhido mal uma determinada pessoa jurídica que fará a guarda ou o manuseamento dos documentos para fim de digitalização, etc. Então a responsabilidade é dele, independentemente de disposição contratual. E o parágrafo único, se houver necessidade de serem periciados, o exame deverá ocorrer na própria sede do serviço. Esse parágrafo único aqui cai bastante também. Tá, o IES é o estilo de questão que o IES gosta também de perguntar. Então, se havendo a necessidade aqui de perícia, o exame ele deverá ocorrer na própria sede do serviço, em dia e hora adrede designados, com ciência do titular e autorização do juiz competente. Então, tem a ciência do titular prévia, autorização do juiz competente e a perícia ocorrerá na sede da serventia. Isso aqui já vi cair muito em prova, de o livro deverá ser levado ao juiz, levado ao corregedor, levado ao presidente do Tribunal de Justiça, etc. Quando não, na verdade, ele fica na sede da serventia para lá ser periciado em hora designada, com a ciência do titular e autorização do corregedor. E o artigo 40, os notários oficiais de registro, escreventes e auxiliares são vinculados à Previdência Social de âmbito federal, como eu já mencionei para vocês lá atrás, que não há mais o regime especial de Previdência, como já tivemos outrora em outros estados, e tem assegurado a contagem recíproca do tempo de serviço em sistemas diversos. Tá? Então, se estava no regime anterior, migrou para o regime novo, optante pelo regime seletista, por exemplo, ele tem o direito a essa contagem recíproca por expressa disposição legal. E ficam assegurados aos notários oficiais de registro, escreventes e auxiliares os direitos e vantagens previdenciários adquiridos até a data da publicação desta lei. Então, o regime especial que nós tínhamos anteriormente, né, até a publicação da lei, lógico, mantém-se a segurança, né, desses direitos que foram adquiridos anteriormente. E finalizando essa parte de disposição, antes de entrar na parte que já está com vocês, né, dos slides entrando